Boa tarde a todos. Vamos lá, dando continuidade aí no nosso livro da Ana Cooley, volume Price Analysis, e vamos para o vídeo de número 4, tá? Número 4, isso mesmo. Então, pessoal, antes de dar continuidade, então, não esqueça de deixar o like aí no vídeo, não esqueça de compartilhar o canal aí com os amigos, tá? Vamos fortalecer, chegamos aí a 2.000 inscritos e vamos seguindo aí o nosso rumo aí a conteúdo para vocês, tá? Então ali no canto superior, se você gostou do vídeo, se você gostou da playlist, deixa seu apoio ali no canal, tá? Agradeço a todos aí que têm ajudado, agradeço a todos que têm feito aí suas colaborações, que têm curtido, que têm comentado, que isso também traz bastante relevância. Quem quiser, link na descrição, tem o Telegram aí na descrição, entra lá, bate um papo com a gente, tá? O pessoal lá colabora bastante no grupo. Espero estar ajudando aí muita gente aí com os nossos estudos. Então vamos dar continuidade. Então, como a gente vinha falando, a gente estava falando da validação, né? Ou da anomalia, quando a gente estava falando de spread e volume dentro do candle, tá? Então, quando a gente, vamos pegar o rabiscador, então quando a gente começa a ampliar um pouco mais essa análise, a gente vai começar agora a fazer o que? Análise dentro de uma perna, por exemplo. Uma perna que a gente fala é, por exemplo, de uma perna de alta. Então, numa perna de alta, o que pode significar para a gente a questão do volume? Né? Então, a gente pode validar, da mesma forma com que a gente validou um candle, a gente pode validar múltiplos candles. Tá? E dessa forma, a gente avaliar se aquela perna de alta, ou se a gente vê que aquela perna de alta tem uma anomalia. Tá? E como que a gente vai fazer para avaliar essa perna de alta, se ela é válida ou se ela tem uma anomalia? Então, vamos lá. A abordagem que a gente faz, ela é idêntica, pois a gente só está procurando por duas coisas, o volume e a ação do preço. Então, se o volume estiver confirmando ou não, que no caso seria uma anomalia. Então, se o volume está confirmando o preço, bacana. Se o volume não está confirmando, aí não é bacana. Aí é uma anomalia e a gente vai prestar atenção nessas anomalias e vai operar essas anomalias, certo? Em outras palavras, o preço ao longo de 3 barras subiu, se transformou em uma tendência. A gente tem aqui ao longo de 3 barras uma tendência, tá? Se o volume está aumentando, agora validando essa, e a gente vai ver se o volume está aumentando e validando essa tendência. Então, o volume aumentando, tem que validar essa tendência. Esforço versus resultado. Então, a gente aplica-se apenas as velas individuais. Então, o esforço para fazer um resultado da vela, ok, tá? Que a gente examinou antes. Mas também as tendências que começam a ser construídas quando colocamos as velas juntas. Então, a gente validou a vela. Aí a gente vai começar a validar o que? A tendência. Se as velas seguintes, se ela está mantendo o esforço e o resultado, né? Então, resultado do preço e esforço. Resultado e esforço. Então, o esforço que a gente está fazendo no volume aqui para esse movimento, esse esforço aqui, está sendo correlacionado com esse resultado? Então, se o esforço está correlacionado com o resultado, a gente validou. Se o esforço não está sendo correlacionado com o resultado, aí a gente invalida a tendência ela passa a ser ruim. Tá? Então, vamos dar sequência aí para a gente ver o que mais que a gente tem. Tá? Em outras palavras, a gente tem dois tipos de validação, né? Ou anomalia. Então, a gente pode validar ou não validar. Opa. O primeiro nível é baseado na relação preço e volume da própria vela. Então, a gente tem o preço e volume da própria vela, tá? O segundo é baseado na relação preço e volume coletivo de um grupo de velas que então começam a definir uma tendência. Então, essas velas que estão definindo essa tendência e o volume que ela tem. Então, a gente tem duas validações aqui, tanto do preço quanto da tendência, tá? É no segundo em que a lei de causa e efeito de Wyckoff pode ser aplicada, que é o quê? É a causa da tendência, não da vela. Então, né? Então, aqui a extensão do efeito mudança de preço na tendência será relacionada ao tamanho da causa, volume e o período que ela é aplicada no elemento tempo. Então, a causa e efeito, como a gente pode interpretar isso? A causa que foi acumulada aqui atrás, ela tem que ser correlacionada ao efeito e ao volume posterior, para que a gente tenha movimentos validados e as tendências continuarem de alta.
Então, vamos lá. Então, é nesse ponto que a gente vai começar a validar causa e efeito do Wyckoff, nessas pequenas tendências, tá? Então, vamos continuando olhando aqui essa questão da tendência. Então, se o mercado requer esforço para subir e descer, é mais fácil pensar nesses termos, que a gente precisa de esforço para o mercado descer, esforço para o mercado descer. Se os especialistas entrarem no movimento, seja para cima ou para baixo, isso será refletido nas barras de volume. Então, se o Big Player entrou aqui, isso vai ser refletido na barra de volume. Se eles estão se juntando a um movimento para cima, então o volume está subindo. Igualmente, se eles estão se juntando para baixo, então as barras de volume também estarão subindo nos movimentos de queda. Então, se eu tenho grandes players se posicionando tanto na alta quanto na baixa, isso vai se refletir no volume, que é muito importante para a gente observar isso, tá? Então, aí aqui ele está falando das nossas figuras, né? Então, na figura 4,14, que foi aquela figura de alta, a gente tem o mercado que estava subindo, com o volume também subindo, suportando a ação do preço. Portanto, o volume o volume, quando a gente tem o volume subindo, com o candle subindo, isso mostra pra gente o quê? Que esse volume é comprador. Tá comprando, o preço está subindo. Se houvesse algum volume de venda, isso seria refletido em algum lugar na ação do preço. Então, se eu tivesse uma venda muito forte aqui, isso ia refletir em algum candle aqui na região do preço. A gente vai ver isso. Então, sabendo que não há pavios nas velas, que as velas elas estão, no caso, elas estão, a velhinha ela está assim, carequinha, então eu não tive a ação de venda no preço, tá? Então eu tive agressão de compra e fechou na máxima. À medida que o preço se move, à medida que o preço se move continuamente com o volume subindo para suportar a ação do preço, ele vai validando o preço. Portanto, a gente pode nos alegrar sabendo que é um movimento genuíno no mercado, né? Por enquanto. Aí a gente vai se juntar aos big players e vai comprar. Então a gente vai esperar um movimento validado para entender que os big players entraram ali. Aí a gente vai esperar um trigger para entrar na operação também, junto com os big players ali, tá? Então, talvez ainda talvez ainda muito mais importante é também uma oportunidade de negociação de baixo risco. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a entrar em negociações de baixo risco, porque o volume está ao nosso favor, a agressão está ao nosso favor. Então, a gente pode entrar no mercado com mais confiança, né? Completamos a nossa própria análise com base no volume e no preço, sem indicadores e sem inteligência artificial, apenas análise de preço e volume. Simples, poderoso e eficaz, né? Então, que a gente vai revelar através disso a verdadeira atividade do mercado. O sentimento do mercado, os truques do mercado são revelados conforme a gente vai tendo essa extensão desses movimentos. E a gente vai validando esses movimentos através do volume. Então, a gente vai também, dentro da extensão desses movimentos, revelar se esses movimentos eles são válidos ou se eles não são válidos, tá? Então, aqui, por exemplo, vamos começar a olhar as anomalias que a gente pode ter dentro desses movimentos que pode chamar atenção para a gente, tá? Então, vamos lembrar da terceira lei de Wyckoff. Esforço versus resultado. Aqui, o volume não resultou no resultado correto. Então, eu tenho, vou botar aqui em verde, eu tenho pouco volume e muito resultado. Então, a gente tem uma anomalia de uma vela, que poderia ser um sinal de alerta antecipado. E a gente deve prestar atenção. Então, se eu estou comprado nessa posição, quando ele chega nessa região com baixo volume, eu já vou ficar preocupado, porque já tem uma anomalia no movimento. Eu não preciso zerar a posição, mas eu já vou ficar esperto para sair dessa posição, tá? Então, essa é a ideia. A terceira vela, então, se forma. Então, ó, na segunda vela aqui, ó. Na segunda vela, a gente... Ó, vamos lá, está falando vela por vela. Então, na segunda vela, vendo? Na segunda vela, eu já tenho uma anomalia, porque eu tenho muito pouco resultado e muito esforço. Ó. Tenho muito volume e pouco resultado. Na terceira vela, ela se forma e fecha com um grande spread, faltou um Rzinho de alta. Então, na terceira vela, eu já tenho um spread maior, mas eu tenho um volume menor. Né? Então, volume menor que da vela anterior, dado o spread da barra. Então, a barra ela tem um volume, ela tem um spread maior, mas o volume é menor do que o volume anterior.
Então eu tenho uma divergência ali. O volume deveria ser maior, não menor. Então é um segundo sinal de aviso. Então eu tive o primeiro sinal que foi baixo spread e alto volume, um segundo sinal que é alto spread e baixo volume, aí a quarta vela se forma e fecha com um spread de alta grande, que a gente fala que é aquele exaustivo, muitas vezes. Mas o volume é ainda menor, então eu tenho menos volume ainda do que a barra anterior, e ele continua fazendo máximas maiores. Então agora a gente tem várias anomalias, né? Nas velas 2, 3 e 4. Isso faz com que a gente constate que isso aqui, essa tendência ela está anômala. Então eu não vou entrar comprando aqui. Se eu tiver comprado, eu vou procurar trazer o meu stop provavelmente no barra para sair da operação, tá? Não vou procurar comprar, também não vou vender, ainda não é motivo de venda, mas eu já não vou comprar. E se eu estou comprado, eu já vou começar a carregar meu stop, já vou começar a puxar meu stop para sair da operação, tá? Então, vamos lá. Então, quais são as anomalias da vela 2? Então, vamos lá. Anomalia da vela 2, né? Essa é uma vela de anomalia. Então, spread baixo, volume alto, tá? Na vela 3, a gente tem duas anomalias. Quais são as duas anomalias? O spread de preço é mais amplo que da vela anterior. Então, o spread dessa vela é mais amplo que da vela anterior, só que o volume é mais baixo. Isso é uma anomalia, tá? Em segundo lugar, a gente tem um mercado subindo e o volume caiu. Então, independente disso, eu tenho um volume caindo no mercado de alta. Na vela 4, a gente também tem duas anomalias. É a mesma anomalia de spread, onde essa vela é maior do que a vela anterior, e eu também tenho o volume caindo. Então, a gente, com certeza, tem que estar com os alarmes soando alto, porque isso aqui provavelmente vai montar uma reversão aí logo, logo, tá, pessoal? Então, a gente tem sempre essa certeza, tá? Então, quais as conclusões que a gente chega nesse movimento? Que o problema começa na vela 2. Muito esforço e pouco resultado. O mercado já está sobrecomprado. Então, os especialistas já estão lutando aqui. Aqui já está começando a entrar a luta entre comprador e vendedor. Os especialistas, criadores de mercado, viram essa fraqueza. Estão vendendo nesse nível, preparando para um movimento de baixa. Mas continua a manter os preços em alta. Ele continua a manter o preço em alta para dar aparência que o mercado está subindo, para que ele consiga vender ainda um pouquinho mais caro, montar a sua posição aqui antes de fazer um movimento baixista de novo, tá? Então vamos lá. Então ainda nas conclusões, o alto volume é resultado do número crescente, né, de fechamento das suas posições, dos seus lucros. Então esse alto volume é o big player já saindo nessa região de preço, enquanto os compradores restantes não têm impulso suficiente para quê? Para absorver toda essa venda que já está jogando aqui e fazer um spread grande. Então os compradores já conseguem fazer só um spreadzinho pequeno, mas eles demandam muita força para fazer isso, tá? Então a fraqueza inicial apareceu na segunda vela, que é essa vela que a gente está falando aqui, ó. A segunda vela é essa daqui, ó. Tá? Essa é a segunda vela. E depois foi confirmado pelas velas 3 e 4. Né? Então, então é muito frequente a sequência desses eventos. Então, eu tenho um primeiro sinal nessa vela e essas duas velas confirmam esse sinal. Então, nesse caso, a anomalia foi confirmada, com os preços continuando a subir com volumes em queda. Então, após essa anomalia, eu tenho preços em alta com volumes em queda. Então, ela confirma essa anomalia numa tendência de alta, está confirmada. Então, essa tendência de alta é anômala e não deve ser operada como uma tendência de alta, não se deve comprar essa tendência de alta, né? Então, agora a gente tem um mercado aparentemente fraco e confirmado como fraco. O próximo passo, né, é passar para o nível final da análise, que é considerar uma análise de contexto mais amplo no gráfico. Então, vamos olhar mais amplamente no gráfico. Isso vai determinar o que a gente está vendo, se é apenas uma saída parcial, né, uma venda parcial, ou uma anomalia precursora para uma mudança de tendência. Porque o que pode acontecer? Eu posso estar numa tendência de alta, onde eu tenho realização, tendência de alta, realização, tendência de alta. Ou eu posso estar num ponto onde essa realização que vai ocorrer já pode começar a estar dando início a uma tendência de baixa. Como que isso eu vou fazer? Quando chegar nesse topo, ele já vai começar a mostrar as anomalias para a gente.
Nesse segundo topo, ele vai ter mais anomalias como essa. Aí a gente vai começar a entender que, na lei de esforço e resultado, que ele já não tem mais esforço para fazer mais topos, então ele vai vir fazer fundos menores, tá? É aí que entra a segunda regra de Wyckoff, lei de causa e efeito. Se isso for simplesmente uma pequena retirada ou reversão, a causa será pequena e o efeito será pequeno. Então, se a causa ali for pequena, o evento será pequeno. Se eu tiver uma causa grande ali de perda de força, a gente vai ter um evento mais forte, tá? Então vamos lá agora na venda, tá? Então mesma coisa na venda. Então vamos observar o que? Vela 2. Então vela 2, a gente tem uma anomalia. Qual que é a anomalia da vela 2? Spread curto, volume alto. Então eu vou trocar e vou pôr de azul aqui. Eu tenho spread curto, candle pequeno, volume alto, a mesma coisa. Vela 3, eu tenho as mesmas duas anomalias. Eu tenho um spread maior que da vela 2 e um volume muito baixo. Então, ó, volume decrescente. Na vela 4, duas de novo. Aí tem um spread maior e tem um volume pequenininho. Então, eu tive pouco esforço para fazer aquela vela grande. Uma vela grande, ela necessita de muito esforço para que ela dê continuidade. Se ela tem pouco esforço, significa que pouco esforço joga isso de volta para cima. Então, eu não vou ter que fazer muito esforço para jogar esse preço de volta para cima. Por isso que a gente pode contar isso como uma anomalia, tá? Então, ó, deixa eu só ver uma coisinha aqui, pessoal, para ver se a gente consegue, tá? Vamos falar mais desses 3 slides, depois a gente passa para o próximo vídeo, tá? Então, o processo de leitura gráfica e análise de Wyckoff, a gente deve dividir em 3 etapas, tá? Isso é muito importante, então a gente tem que seguir essas 3 etapas. Deixa eu fechar aqui algumas coisas que parece que o computador tá meio devagar. Calma, paciência que as peças estão chegando. As peças estão chegando. Vamos lá. Agora acho que melhorou. Vou desligar minha câmera aqui, vai melhorar bastante também. Então vamos lá. Processo de leitura gráfica, a gente tem que dividir ela em 3 etapas. Bem simples, tá? Deixa eu voltar lá que ele pulou as 3 etapas, né? Então, peraí. A etapa micro, tá? Então a gente vai ter a etapa micro, que a gente vai analisar o candle, como ele aparece e vai validar o seu movimento com volume. Então a gente vai olhar o candle e vamos analisar se ele vai validar o volume, tá? Deixa eu só pôr uma blusa aqui, pessoal, que eu tô com um segundo aqui que eu já tô voltando. A etapa 2, a gente vai ter já uma análise um pouco mais macro, tá? Então a gente vai analisar cada vela e preço, né? Então a gente vai olhar cada vela de preço à medida que ela aparece no contexto das últimas velas e procurar a validação das tendências menores e de possíveis reversões. Então, na análise micro, a gente vai olhar aquela barrinha e o seu volume. Na análise macro, a gente já vai começar a olhar a tendência. A gente já vai começar a validar a tendência. E na etapa 3, que é a etapa global, a gente vai analisar o gráfico por completo. A gente vai determinar onde está a ação do preço, qual é a tendência, se é uma tendência de longo prazo, se está na parte superior ou inferior de uma tendência, se é um suporte ou uma resistência, canais de tendência, padrões gráficos, entre outros. Então, a gente vai ter essas 3 etapas sempre que alinhar essas 3 etapas para a gente poder fazer uma operação, para que a gente comece a ter operações bem sucedidas. Não adianta ficar operando qualquer coisa em qualquer lugar, tá? Então, em outras palavras, o que a gente pode falar? A gente vai começar primeiro numa vela, aí a gente vai tirando o zoom do gráfico, na ideia de entender o contexto da região e do gráfico. Então, você vai olhar aquela vela e falar, aqui tem uma anomalia. Aí você vai tirar o zoom e ver se essa anomalia não está correndo numa região de topo, por exemplo, ou numa região de fundo, tá? A gente vai começar. Se essa última perna da tendência, se ela foi validada ou não, tá? Então a gente precisa de tempo de tela para entender como os movimentos realmente são. Dessa forma, a gente vai entender que o mercado é como um petroleiro mudando de direção. Você precisa de tempo e muito esforço para que isso aconteça. Então não é qualquer movimento que o mercado vai virar. O mercado, muitas vezes, ele vai ficar manobrando para depois virar. Você vai ver muito isso aqui no gráfico. Você vai ver muito movimento assim no gráfico. Põe no gráfico do índice, tira o zoom, 5 minutos, vocês vão ver muito isso, tá?
Portanto, no gráfico diário, a fase de limpeza pode durar dias. Você pode ficar dias lá, ó, no diário. Semanas, meses, até que o mercado consiga limpar e construir toda a causa que ele necessita ali, para que ele possa ter um movimento altista ou baixista a partir dali, tá? Quanto mais longo é o período de consolidação, mais provável será a reversão da tendência, causa e efeito. Então, se eu tenho uma tendência prévia e ele fica lá um tempão, o mais provável é que isso aqui venha para baixo. Porque se eu tenho um movimento altista, ele não pode ficar muito tempo aqui montando uma causa para continuar um movimento altista. Tá? Normalmente ele se torna um movimento baixista de reversão. E mesma coisa o contrário. Então, o processo de leitura gráfica ainda, né, a gente está falando, quando a gente vai analisar apenas um punhado de velas, o que provavelmente estamos vendo aqui é a microetapa, é uma etapa de retirada ao pullback. Eu só estou vendo só umas velinhas, estou vendo isso aqui, eu estou vendo só provavelmente um pullback. Nada de errado de você ver o pullback, se é um pullback aceitável, ou uma oportunidade de negociação de baixo risco. Muitas vezes você tem aqui um pullbackzinho, mas você pode comprar com risco curtinho aqui para fazer uma parcial. Faço bastante isso, pessoal, bastante no índice, bastante no dólar, dá muito certo, tá? No entanto, a gente precisa de uma visão global. Para a gente ver esse evento, em algumas vezes, se ele está correndo numa região específica de suporte ou resistência, a gente entende que o movimento pode ser muito maior. Porque muitas vezes eu tenho um topo anterior, por exemplo, um fundo, que ele vem fazer esse pullback nessa região de topo e confirmar esse movimento. Então aqui eu posso ter uma perna de alta muito maior do que simplesmente eu fazer um pivôzinho. Essa semana eu fiz 2 trades no dólar, fiz um trade na segunda no dólar e um ontem, que deu gain da semana inteira, não precisaria ter feito mais nada. Por quê? Foi feito em cima de um suporte importante e o movimento se alongou bastante, deu uma boa margem de lucro aí, tá? Então ela utiliza 3 gráficos. Ela utiliza o gráfico de 5, 15 e 30 minutos, onde a operação vem pelos 15 minutos. O gráfico de 5 é para visualizar o movimento mais de perto, para sentir essa validação mais de perto. E o de 30 minutos ela usa para fazer uma validação de longo prazo. Então, para entender a tendência de longo prazo, ou as regiões de suporte e resistência de longo prazo, tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a aprender os 5 conceitos do VPA, do Volume Price Analysis, que é acumulação, distribuição, teste, clímax de venda e clímax de compra, tá? Então, são 5 conceitos que ela tem como base para trabalhar essa metodologia da Ana Cooley, tá? Então, vou dar uma pausa no vídeo agora e já vou começar a gravar o próximo vídeo para vocês.